Olá, alunos da quinta fase da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver o que vamos estudar nesta aula? Vamos lá. Objeto de conhecimento: símbolos, ritos e mitos religiosos. Detalhamento: o sentido religioso do símbolo, do rito e do mito. Então agora você organiza o seu material, se concentra e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos da quinta fase da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Nessa aula nós temos um tema bem interessante e é um tema essencial para o objeto de estudo do nosso componente curricular, que são as religiões, as diferentes religiões presentes no nosso Brasil e presentes no mundo todo. Além da questão da fé, da crença, nós temos também elementos que compõem as tradições religiosas, que são os símbolos, os mitos e os seus ritos ou rituais. E nesta aula nós vamos aprofundar esses conceitos, vamos ver alguns exemplos, vamos conhecer alguns mitos para que nós possamos entender essa enorme diversidade de elementos religiosos que nós muitas vezes temos contato e não temos nem ideia de que é um elemento religioso, de que pertence a uma tradição religiosa e como esses elementos influenciam na nossa vida. Então nós vamos começar aí com a primeira cartela, que já vai dando aí um pontapé inicial para a nossa aula. Vamos ver, ó, símbolos, ritos e mitos. Esses três elementos estão, de alguma forma, presentes em nossa vida praticamente todos os dias. Todos os dias nós convivemos com símbolos, nós presenciamos ou mesmo praticamos alguma forma de rito, nós vemos ou temos contato com alguma forma de mito. Aqui vamos conhecer a relação e o sentido entre eles, símbolos, ritos e mitos, para as diferentes religiões. É importante lembrar que essas três palavras têm um conceito geral, um conceito que vai além da dimensão religiosa, da dimensão da ciência das religiões, mas também tem um conceito, tem um sentido voltado para o nosso componente curricular. Tá bom? Nós vamos ver brevemente esses dois conceitos, vamos nos deter mais no conceito religioso de cada uma dessas palavras, de cada um destes elementos, e ver como eles estão presentes nas diferentes tradições religiosas. Algumas dessas tradições nós conhecemos, outras nós vamos passar a conhecer com esta aula. Vamos lá. Então, apesar de serem coisas diferentes, esses três elementos estão relacionados no contexto religioso. Olha como esses três elementos se relacionam. Né? Aí a frase está em itálico, está um destaque, porque essa frase ela é importante. As religiões são amplamente simbólicas. Né? A religião ela é algo simbólico, ela é um universo, ela é um conhecimento, ela é uma prática humana simbólica, amplamente simbólica. Esses símbolos que estão presentes na religião são ricamente percebidos e usados nos ritos, que, por sua vez, são formados a partir dos mitos. Olha que quebra-cabeça interessante. Os ritos, os símbolos, eles são usados dentro dos ritos religiosos. Né? A gente pode dizer até que os ritos religiosos, a maior parte do rito religioso, é composto pelos símbolos. E, por sua vez, os ritos religiosos e os próprios símbolos têm suas raízes nos mitos. Nos mitos que são ensinados e passados de geração em geração dentro da comunidade religiosa ou das diferentes comunidades religiosas. Nós vamos ver com bem atenção esses três conceitos
para que a gente possa entender como eles se relacionam, né, e até mesmo identificá-los nas nossas próprias práticas religiosas. Vamos lá, vamos ver o primeiro conceito. O primeiro conceito é o de símbolo. Vamos ver aqui um conceito geral de símbolo. Esse conceito ele pode ser aplicado tanto à dimensão religiosa, como, por exemplo, a outras dimensões humanas, como na educação, no trânsito, na segurança para o trabalho. Vamos ver aqui. Símbolo refere-se a um elemento usado para representar conceitos abstratos, ideias ou objetos específicos. E essa representação é realizada por meio de uma forma, imagem ou mesmo de um sinal. Olha que interessante, né? O símbolo ele é esse elemento, né, que representa conceitos, ideias que muitas vezes não têm forma. Por exemplo, para a gente representar o amor, né, o que nós usamos geralmente nos livros, nas ilustrações, nos desenhos animados, usamos os corações, não é? Coração vermelho, cor de rosa, né? Mas qual seria a forma do amor, né? O amor, ele é o quê? Nós não sabemos. Por exemplo, medo, a coragem, são conceitos abstratos, ou seja, não há uma forma para essas palavras, esses conceitos, né? Então, para representá-los, nós usamos os símbolos, né? E essa representação, ela vai se dar por meio de uma forma, de uma imagem, de um sinal, de um desenho, de um objeto, né? De alguma coisa que simbolize esse conceito que não tem uma forma física, né? Não tem uma forma concreta. Vamos ver agora na dimensão religiosa. O que seria o símbolo na dimensão religiosa? Os símbolos religiosos. Vamos ver, nós temos aqui ao lado o conceito, né, de símbolos religiosos. Os símbolos religiosos presentes em cada religião representam o sagrado, a fé, a esperança, a natureza, a vida, o universo. Eles se tornaram tradicionais entre seus fiéis pelo fato de serem considerados elementos poderosos. Olha só, já na dimensão religiosa, o símbolo ele se torna um elemento poderoso, porque ele representa a própria divindade, o próprio Deus ou os próprios deuses, as entidades espirituais, religiosas, o divino, o sagrado. Eles também representam a fé das pessoas que professam aquela religião, a esperança, a relação com a natureza, com os elementos da natureza, o raio, o trovão, o solo, as matas, o rio, né? Representa a vida e o universo ao qual todas as religiões estão de alguma forma conectadas. Por isso eles ganham esse poder, são símbolos poderosos, porque trazem essa riqueza de significados e expressam a nossa fé. Eles até nos ajudam a nos conectar com o sagrado, com Deus ou os deuses que as pessoas acreditam. Olha como é forte, né, o símbolo religioso, essa ideia do símbolo religioso. Nós vamos ver agora aí alguns exemplos de símbolos religiosos que estão presentes nas principais religiões ou nas religiões com maior número de seguidores. Vamos lá, vamos ver nessa cartela passo a passo. Vamos começar. Vamos ver qual é o primeiro símbolo, a roda dármica. A roda dármica ela é um símbolo do budismo. A roda representa o caminho óctuplo, ou seja, o caminho de 12 orientações, de 12 verdades ensinadas, de 8 verdades ensinadas pelo budismo, né? Por isso caminho óctuplo, caminho com 8 sabedorias, 8 ensinamentos. Vamos ver o próximo, a estrela de Davi, do judaísmo, já mais conhecida nossa. Algumas igrejas cristãs também usam a estrela de Davi nos seus templos, nos seus livros, nas suas redes sociais, né? A estrela de Davi é o símbolo que é atribuído aos reis Davi e Salomão e que representa o judaísmo, o povo judeu, não só a religião, mas também a cultura judaica, a cultura que nasce
ali com os filhos de Abraão e de Isaac. Vamos ver o próximo símbolo. O tori é um símbolo que não é muito conhecido nosso, mas o tori ele sempre aparece representando o Japão, a cultura japonesa, a cultura nipônica. É o símbolo do shintoísmo. O shintoísmo é a religião que nasce com a cultura japonesa, que nasce com a civilização japonesa. É uma cultura fortemente ligada aos elementos da natureza e também aos personagens mais icônicos da história do povo japonês. Então eles têm o tori. O tori é um portal, geralmente de cor vermelha, que está na entrada dos santuários e dos locais sagrados shintoístas. Simboliza o portal que liga o mundo dos vivos ao mundo espiritual, ao mundo dos deuses shintoístas, como eles chamam os kami, que liga o mundo dos vivos, o mundo mortal, ao mundo espiritual. Então, aonde tem um tori, nós sabemos que ali é um local sagrado para o shintoísmo. Vamos ver o próximo símbolo? O yin-yang, do taoísmo. O taoísmo é uma das religiões tradicionais da China, e o yin-yang, ele representa o equilíbrio cósmico, o equilíbrio da existência, o equilíbrio entre aquilo que é contrário, que é antônimo. Por exemplo, o bem e o mal, a luz e as trevas, o certo e o errado, o masculino e o feminino. Então, ele representa esse equilíbrio que nas práticas taoístas é buscado pelos praticantes dessa religião, que prega esse equilíbrio universal, mas também pessoal, íntimo, particular. Precisamos ser pessoas equilibradas em todos os sentidos, e o Yang representa isso. Vamos ver ainda mais um, se não me engano. Mais um, nós temos aí o crescente lunar com a estrela, a renovação da vida. A vida pregada e anunciada pelo islamismo, uma das 3 religiões abraâmicas, uma das 3 religiões que nasce ali da fé de Abraão, o surgimento da vida, da iluminação pela verdade ensinada pelo profeta Maomé e pelo Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Olha, a riqueza, há muitos outros símbolos, poderíamos aqui fazer uma lista interminável, passar aqui todo esse tempo falando dos símbolos das diferentes religiões. As religiões podem ter mais de um símbolo, na verdade, todas elas têm mais de um símbolo, e esse símbolo religioso ele sempre está ligado à história, à teologia, aos principais personagens daquela religião, desde seus fundadores aos seus principais profetas e mestres espirituais, a doutrina, a crença daquela religião. Então, os símbolos sempre nos remetem a algo profundamente, essencialmente relacionado com a religião. Vamos ver aí então os ritos. O que seriam os ritos, Rito é uma palavra com origem no termo latim ritus. Trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Os ritos são simbólicos, olha aí como está relacionado com os símbolos, e tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Olha a conexão aí dos 3, Então, ritos são práticas, são costumes, são atitudes que os religiosos costumam repetir de forma invariável, quase que imutável, mas que sempre os conecta aos seus símbolos, aos seus mitos, às suas crenças, às suas doutrinas, às suas tradições, às suas histórias, às suas escrituras sagradas, aquelas religiões que têm escrituras sagradas. É importante também nós lembrarmos ou conhecermos, lembrarmos de algumas coisas em relação aos mitos. Vamos ver. É importante lembrar o quê? Que os ritos, eles podem ser, vamos conhecer aí os tipos de ritos de uma forma geral. Vamos lá? Primeiro, os ritos podem ser cívicos, ou seja, ligados aos símbolos da pátria, de uma cidade, de uma comunidade, de um estado ou de um país,
como, por exemplo, o hasteamento da bandeira nacional. Acontece ali um rito cívico, não é religioso, mas aquele rito ele representa o amor à pátria, né? A reverência que devemos ter ao nosso país, à nossa comunidade, ao nosso município. Vamos ver aí o próximo tipo de rito. São os ritos religiosos, né? Nós estamos falando um pouco disso, estamos falando um pouco não, bastante disso. Temos aí como exemplo o lava-pés na Quinta-feira Santa. Quem vai à missa católica e também a alguns cultos evangélicos, a gente vê o quê? O sacerdote, o padre, o pastor, o bispo, o apóstolo, lavando os pés de alguns membros da comunidade, repetindo, né, o rito tem essa ideia de repetição, o ato de Jesus ao final da Santa Ceia, onde ele lava os pés dos seus discípulos. Vamos ver aí o próximo tipo de ritos, são os ritos civis, os ritos da sociedade em si, né, os ritos que não são militares, que não são religiosos, são os ritos que tratam da vida da sociedade, como, por exemplo, a posse de um presidente. Ela segue ali um rito estabelecido para que o presidente tome posse do país, de uma empresa, de uma associação, de uma federação esportiva, né? Do poder judiciário, do poder legislativo. Tem um rito ali que se segue para que aquela pessoa assuma aquele posto de comando. É um exemplo, há outros, né? Vamos ver aqui também o outro tipo de rito que a gente ainda traz, são os ritos acadêmicos. Olha aí o pessoal, quando termina uma etapa de estudo, acontece o rito de colação de grau. Terminamos o ensino fundamental, tem um rito. Terminamos o ensino médio, tem uma formatura, né? A colação de grau é a formatura, popularmente chamada. Terminamos a faculdade, tem a formatura, colação de grau, né? Então é um rito acadêmico que precisa acontecer para que nós possamos receber o nosso diploma e poder ser cidadãos formados, diplomados, né? E por fim nós temos os ritos jurídicos, os ritos que acontecem nos tribunais, no âmbito judicial, jurídico, como por exemplo aí o desenrolar de um processo judicial no tribunal, né? Ali a coleta de provas, a apresentação das provas, a defesa, né? A acusação, o parecer do júri, quando é um júri popular, o parecer do juiz, né? Tem todo ali um rito que se segue para que aquele julgamento seja considerado válido, verdadeiro, justo. Né? Então nós vimos aí os tipos de rito, mas agora vamos nos deter sobre os ritos religiosos. Vamos ver o que são os ritos religiosos. Os ritos religiosos são práticas sagradas realizadas por comunidades religiosas em todo o mundo. Esses ritos têm o objetivo de estabelecer uma conexão mais profunda com o divino, honrar os deuses ou entidades espirituais e celebrar a fé e a tradição de determinada religião. Olha aí como é importante. Não existe religião sem rito. Isso é muito importante. Toda religião tem uma espécie de rito. E vamos ver como podem ser os ritos religiosos. Vamos lá? Em primeiro lugar, os ritos religiosos, eles podem ser ritos de iniciação, que marcam os primeiros passos da pessoa em uma religião. Vamos ver os exemplos de ritos de iniciação? No cristianismo nós temos o batismo, no judaísmo nós temos a circuncisão, no candomblé, que é uma religião de matriz africana, nós temos a feitura, e no islamismo nós temos o azan, que é quando a criança começa a ouvir as recitações do Corão. Os ritos também podem ser o quê? Ritos de passagem. Os ritos de passagem, o rito de passagem, ele marca justamente a passagem, a mudança de status de uma pessoa dentro da religião. Aí nós temos dentro do catolicismo a crisma ou confirmação. No judaísmo, atenção que são palavras muito parecidas, nós temos para os meninos o bar mitzvah e para as meninas o bat mitzvah.
né, que é essa mudança no judaísmo quando o jovem judeu deixa de ser criança e passa pela adolescência e juventude. Muito interessante, muda só uma letrinha ali no nome dos ritos. Vamos ver no budismo, o que nós temos? A ordenação leiga. E, por exemplo, aí já vemos o povo Satere Maué, que tem a sua própria religião, sua própria crença, o ritual da tucandeira, que é quando o jovem, né, o rapaz Satere Maué, deixa de ser criança e passa a ser considerado um adulto na sua comunidade cultural e religiosa. Vamos ver aí também outro tipo de rito, também muito importante, é o de revestimento de autoridade. Quando a pessoa é imbuída de autoridade em uma religião, quando ela passa a ter uma responsabilidade de liderança. No judaísmo, nós temos a ordenação rabínica, quando o judeu se torna rabino, uma importante liderança da comunidade judaica. No cristianismo, o que nós temos a ordenação sacerdotal para algumas igrejas, ou a ordenação ou unção pastoral, sobretudo nas igrejas evangélicas, né? Quando a pessoa se torna sacerdote, padre, bispo, ou se torna pastor, né? Então, ele recebe ali uma ordenação, uma unção. No budismo, a ordenação monástica, quando a pessoa, o budista, adentra, passa a fazer parte da comunidade de um mosteiro budista. E nas religiões de matriz africana, nós temos a feitura de santo, quando o membro da comunidade ali de matriz africana se torna pai de santo ou mãe de santo, né, que é a maior autoridade naquela comunidade. E por fim nós temos também o casamento ou o matrimônio, que é um rito presente em todas as tradições religiosas. Todas as religiões têm casamento e consiste na união entre duas pessoas que podem ou não professar a mesma religião. E agora nós vamos entrar na última parte dessa nossa reflexão, que são os mitos. Né? Olha, nós já estamos aqui dentro de um templo dos deuses gregos, né? Mas aqui no centro está o professor, né? Que é o profeta do conhecimento aqui para vocês, e nós vamos falar dos mitos. Os mitos são histórias ou narrativas formuladas geralmente dentro do ambiente religioso que tentam explicar as coisas que estão ao redor do povo ou do grupo religioso. Os mitos são partes importantes das religiões e por elas são transmitidos para as gerações futuras. A palavra mito ela vem do grego, mitós, que significa narrar, contar ou anunciar. Olha que legal. Às vezes, os mitos também são chamados de lendas, porém os mitos possuem um forte senso moral e religioso. As lendas nem sempre possuem esse senso, né? São mais para botar medo ou causar um pouco de fantasia. Os mitos mais conhecidos são os mitos gregos. Contudo, as religiões de todos os povos antigos possuem suas próprias mitologias. Os mitos, apesar de possuírem características carregadas de fantasia, eles contêm elementos importantes da fé e da história dos povos e de suas crenças. Não são mera ficção, não são invenção. São partes da fé e da crença das religiões antigas. Vamos ver aqui brevemente os tipos de mitos. Como tipos de mitos, nós temos os mitos de origem, os mitos históricos, os escatológicos e as teogonias. Os mitos de origem eles vão contar a origem do universo, do mundo, da humanidade, dos povos, de elementos como o mal, o pecado, as técnicas que ajudaram os povos a se desenvolver, né, como o domínio do fogo e dos metais. Já os heróicos, eles vão contar a história de personagens importantes que ajudaram a fundar e a formar o povo e sua religião. Os mitos escatológicos, eles contam como será o fim da vida e da história. Esses são muito parecidos com as narrativas apocalípticas que nós encontramos na Bíblia cristã. E as teogonias contam a origem dos deuses e de lugares sagrados,
como as moradas divinas, né? Teogonia é a origem dos deuses. Para que nós possamos ver bem de perto como são as mitologias, nós vamos conhecer aqui seguidamente duas mitologias. Uma indígena, do povo Dessana, e a outra africana, do povo Yorubá. Vamos lá, vamos conhecer essas mitologias? No princípio, não havia nada além de trevas. Então uma mulher, Iebá-Beló, fez a si mesma do nada a partir de elementos como bancos, cuias de Ipadu e pés de maniva, a muda de mandioca. Na sua morada de quartzo, seu pensamento começou a tomar a forma de uma esfera. A esfera então incorporou a escuridão. Ainda não havia luz, a não ser no compartimento onde estava a mulher. Ela criou 5 trovões imortais, aos quais deu a tarefa de criar o mundo, a luz, os rios e a futura humanidade. Iebá deu para cada um dos trovões imortais um compartimento da esfera, que se tornaram casas, e só neles havia luz. Iebá-Beló formou a terra a partir de sementes de tabaco, tiradas de seu seio esquerdo, e as adubou com o leite do seio direito. Emeco, criatura de imenso poder criada por Iebá-Beló, então dirigiu-se ao terceiro trovão e com ele encontrou com o primeiro chefe dos Dessana. Este deu a eles riquezas e um par de enfeites que representavam um homem e uma mulher. O trovão ensinou o rito para transformá-los em seres humanos. Assim fizeram os dois e apareceram 2 mulheres muito bonitas. Feito isso, o terceiro trovão decidiu acompanhá-los para ajudá-los a formar a futura humanidade. Olá, alunos! Hoje vou contar para vocês uma história. Esta história foi contada de geração em geração pelos povos africanos, passada de pais para filhos, ou seja, é uma tradição religiosa oral. Essa história é um dos diversos mitos que fazem parte das religiões africanas e que chegou ao Brasil por meio da escravidão dos povos africanos. Espero que gostem. Vamos lá? Tudo começou assim. No princípio, Olorum, o Ser Supremo, governava o Orum, o céu. A terra era apenas uma imensidão de pântanos governada por Olokun, a grande mãe, guardiã da memória ancestral. Então, Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra firme sobre os pântanos. Orientado por Orunmila, divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou 4 dias e construiu Aiê, o nosso mundo, com as montanhas, campos e vales. Para que esse nosso mundo tivesse vida, Olorum criou o sol, deu a Aiê de presente uma palmeira de dendê e fez chover para que a árvore brotasse. Surgiram assim as florestas e os rios. Para povoar o lugar, Obatalá modelou os humanos, nós, no barro da terra, e com a ajuda de Oduduá, com quem formou o casal. Terminados os bonecos, colocaram neles o Emi, que é o sopro da vida. Desse casal de ancestrais surgiu a primeira cidade em que os humanos viveram. Ela se chama Ifé. Obatalá voltou ao Orum e contou a novidade aos Orizá, orixás. Os orixás são seres divinos que personificam os elementos da natureza e são indispensáveis ao equilíbrio e à continuidade da vida no Orum e no Aiê. Eles foram viver com os humanos e Olorum os orientou. Só haverá harmonia se os orixás ouvissem os humanos e os orientassem. Dessa forma, os humanos seriam os protegidos dos orixás. A harmonia em Ifé ficou monótona e as pessoas passaram a desejar casas maiores, colheitas mais férteis e fartura. Pediram a Olorum, que os alertou
que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu e Olorum deu o que eles pediam. A cidade se encheu de contrastes. Incapazes de dialogarem entre si, os humanos se separaram e criaram as tribos. E foi assim que, segundo os ancestrais dos povos africanos, se deu início ao mundo como o conhecemos. Esta história foi sempre contada de geração em geração pelos africanos e seus descendentes. Ela é parte da herança religiosa e um tesouro da fé de muitas pessoas e grupos religiosos na África e no Brasil. Então nós tivemos aí 2 exemplos de mitologias, né? Não mitologias gregas, mas a primeira mitologia indígena, aqui do povo Dessana, aqui no norte do nosso estado, e a outra do povo Iorubá, lá na África, e que parte dessa mitologia vem para o Brasil com os escravos, no período da escravidão no Brasil. Então, alunos, concluímos assim a nossa aula, com esses belíssimos exemplos de mitologias, e nós já nos alegramos de poder também trabalhar com vocês esses conceitos tão importantes para a nossa disciplina de ensino religioso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.